Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William, da equipe de Física do Colégio Cristo. Na aula de hoje nós iremos resolver alguns exercícios da parte de potencial elétrico. Vamos lá para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão a gente tem o seguinte enunciado. Considere um campo elétrico uniforme de intensidade E igual a 4 newtons por coulomb e uma carga pontiforme Q igual a 1 microcoulomb, que será abandonado em A e vai obviamente até B. Determine o trabalho da força elétrica durante o movimento espontâneo da carga até chegar ao ponto B. Essa questão nos pede para a gente determinar o valor do trabalho da força elétrica, mas não é qualquer trabalho realizado por ela, é o trabalho realizado para levar a carga de A até B. A gente havia visto nas aulas anteriores que na mecânica a gente define o trabalho como sendo a força realizada vezes o deslocamento, desde que esses dois vetores eles estejam paralelos, certo? Para cá, se a gente for analisar, se nós quisermos calcular o trabalho realizado por essa força elétrica, basta a gente pegar o valor dessa força elétrica que vai atuar nessa partícula e multiplicar pela distância que essa partícula se movimentou. Nesse caso ela saiu de A e foi até B, percorrendo assim uma distância, tá? Na questão que ela nos informa, de 0,50 metros. Então, para a gente determinar esse trabalho, a gente tem que primeiro determinar o valor da força elétrica que atua sobre essa partícula. A força elétrica que atua sobre essa partícula, tá? A gente pode definir a partir do conceito de campo elétrico. A gente havia definido que campo elétrico ele é definido como sendo a razão entre a força elétrica e a carga elétrica daquela partícula. Logo, se a gente quiser determinar então o valor da força elétrica, a gente tem que a força elétrica, tá? Ela é definida como sendo o módulo de Q vezes o valor do campo elétrico. Ora, a questão ela nos informa qual é o valor do campo elétrico e qual é o valor da carga pontiforme, da carga que vai se mover de A até B. Só que aqui é interessante a gente tomar um cuidado. Essa carga aqui, ela aparece como sendo um submúltiplo do Coulomb, tá? Se você notar, a gente tem aqui, ó, um micro. E aí, a gente tem que isso daí vale quanto? Se a gente for analisar, esse valorzinho aqui, tá? Esse símbolo aqui, ele equivale a um 10 elevado a menos 6, tá? Então a gente tem que o valor correto da carga elétrica é de 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Esse daí é o correto valor da carga elétrica. Se a gente substituir esse valor e esse valor na nossa expressão para força elétrica, a gente encontrará o seguinte. A gente vai encontrar que o valor da força elétrica ele é 1 vezes 10 elevado a menos 6 e multiplica por 4. Logo, a gente tem que o valor da força elétrica que atua sobre essa partícula é de 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Esse daqui é o valor da força elétrica que vai atuar sobre esta partícula. Só que a questão ela não nos pede para nós determinarmos o valor da força elétrica. Ela pede para a gente determinar o valor do trabalho realizado por essa força. Ora, se nós quisermos calcular o trabalho realizado por esta força desde A até B, o trabalho ele é calculado dessa maneira. É força vezes o deslocamento. No caso, o deslocamento foi de 0,50 metros. Se nós quisermos encontrar o trabalho realizado pela força elétrica, a gente pode calcular esse trabalho da seguinte maneira. O trabalho é igual a força vezes deslocamento, onde o deslocamento sofrido por essa partícula ele corresponde a 0,50 metros. Substituindo esses valores, a gente vai encontrar que o trabalho ele vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 6 e multiplica 0,5. Logo, o trabalho realizado por essa partícula vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6 joules, certo? Então, esse daqui será o trabalho realizado por esta partícula ao sair de A e ir
até B. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Vou apagar aqui. Vamos tentar resolver essa questão. Vamos lá. Questão de número 2. Uma carga pontiforme Q é transportada de um ponto A até um ponto R em uma região onde existe um campo elétrico gerado por cargas elétricas em repouso. Neste movimento, o trabalho da força elétrica foi de 40 joules. Tomando R como ponto de referência para o cálculo de energia potencial, determine, item A, a energia potencial de Q em A e B, a energia do potencial elétrico de A, sabendo que Q é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Bom, no item A ele pede para a gente determinar a energia potencial de Q em A. Se você lembrar das nossas aulas teóricas, a gente havia definido que a energia potencial de Q ela vai ser igual ao trabalho realizado pela força elétrica, neste caso para deslocar a partícula de A até o ponto R. Então a gente tem por definição que a energia potencial elétrica em A ela é igual ao trabalho da força elétrica para deslocar a partícula de A até R. Trabalho de A até R. Na questão, se você prestar atenção, ele diz qual foi o trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica foi 40 joules. Logo, a gente tem que a energia potencial elétrica em A ela vai ser igual a 40 joules. Então, esse daqui é o nosso item A. Beleza? Vamos ao nosso item B. No item B, ele pede para a gente determinar o potencial elétrico de A, sabendo que Q é igual a 4 vezes 10 a menos 8 Coulomb. A gente havia definido que o potencial elétrico, nesse caso o potencial em A, ele é definido como sendo a razão entre a energia potencial elétrica e o valor da carga. Nesse caso, a gente quer calcular o potencial em A. Então, a gente vai utilizar a energia potencial de A. No item anterior, a gente havia encontrado que a energia potencial em A ela vale 40 joules. Logo, a gente substitui esse valor aqui, 40 joules, e o valor da carga elétrica, a questão ela nos deu. Ela informa que o valor da carga elétrica ela vale 4 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Então, se a gente substituir esses valores aqui na nossa expressão, a gente vai encontrar que o potencial elétrico ele vai ser 40 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 8. Resolvendo isso daqui, nós iremos encontrar que o potencial elétrico em A ele vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Elevado a menos 9 não, perdão. Elevado a 9 volts. Esse daqui é o potencial elétrico em A. Beleza? Essa daqui foi a nossa questão de número 2. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 3. Vamos apagar aqui. Na questão 3, a gente tem a seguinte situação. No campo elétrico de uma carga pontiforme Q igual a 4 microcoulomb no vácuo, determine o potencial elétrico no ponto P, situado a 2 metros da carga Q, e ele diz que é dado a constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 a 9 Newton metro por Coulomb quadrado. Para a gente determinar quanto que dá o potencial elétrico, a gente pode determinar o potencial elétrico utilizando aquela expressão da questão anterior, onde a gente colocou que o potencial elétrico era a razão entre a energia elétrica e o valor da cargazinha, Qzinho. Só que nesse caso, ele não nos informa qual é o valor da energia potencial, muito menos o valor do trabalho.
Então, para essa situação, para a gente determinar o potencial elétrico, nesse caso no ponto B, a gente irá utilizar a seguinte expressão. A gente tem que o potencial elétrico ele vai ser igual a K0, que multiplica Qzão, dividido por D. Para definir, para encontrar essa expressão aqui, basta a gente substituir a fórmula que a gente tem para energia potencial elétrica e cancelar, no caso, o Qzinho. Vai sobrar como resto isto daqui. Se a gente for analisar, a questão ela nos informou qual é o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. A questão ela também nos informa qual é o valor da carga pontiforme, a carga que está gerando esse campo elétrico. E ele também nos diz qual é a distância que ele quer que a gente determine o potencial, certo? Nesse caso equivale a 2 metros. Então resta para a gente substituir esses valores na questão. Então o potencial elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica 4 vezes 10. É interessante você lembrar que a gente tem novamente um submúltiplo. Isso daqui vale 10 elevado a menos 6. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Então 4 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 2. Se a gente fizer, se a gente calcular isso daqui, a gente vai encontrar o seguinte: 9 vezes 4, certo? A gente pode cancelar esse 4 com esse 2. Fica 2. De tal maneira que fica 9 vezes 2, 18. Esse aqui fica 18 vezes 10 elevado a 3. 10 a 9 com 10 a menos 6. 10 elevado a 3. Então, isso daqui a gente pode escrever como sendo o seguinte: o potencial elétrico em P, ele vai ser igual a 18 vezes 10 elevado a 3. Se a gente quiser colocar na forma de notação científica, basta a gente andar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, potencial em P vai ser 1,8 vezes 10 elevado a 4 volts. Esse daqui vai ser o nosso potencial elétrico em P. Vamos para o item B. No item B, ele pede para a gente determinar a distância de um ponto A até a carga, sabendo que o potencial elétrico ele vale 3,6 vezes 10 elevado a 4. Novamente a gente utiliza aquela expressão. A gente tem que o potencial ele é determinado desta maneira aqui. O potencial é igual ao valor da constante eletrostática multiplicado pelo valor da carga que está produzindo aquele campo elétrico, dividido pela distância até aquela carga. Nesse caso, ele quer que a gente encontre o valor de D. Ele nos informa qual é o valor do potencial, constante eletrostática é o mesmo valor, e o valor da carga pontiforme continua sendo o mesmo. Então vamos substituir aqui na nossa expressão. A gente vai ter 3,6 vezes 10 elevado a 4 vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso dividido por D, que é o que a gente quer encontrar. No caso, é a distância até esta carga, certo? Se a gente reorganizar essa expressão aqui, a gente vai encontrar o seguinte: a gente encontra que D ele vai ser igual a 3,6 vezes 10 elevado a 4 Se a gente quiser encontrar o valor de CD, a gente pode reorganizar essa expressão. Passa esse D que está dividindo para lá e esse carinha passa dividindo. Então D vai ser igual a 9 vezes 10 a 9 vezes 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 3,6 vezes 10 elevado a 4. Beleza? Se a gente analisar, ó, 9 vezes 4 dá 36. 9, 18, 27, 36. Então a gente tem 36 dividido por 3,6. E isto daí vai dar como resultado 10.
Então fica 10 vezes 10 a 9, com 10 a menos 6, dá 10 a 3. 10 a 3, certo? Dividido por 10 a 4, vai ficar 10 elevado a menos 1. Então a gente tem o seguinte, a gente tem que a nova distância, a distância do ponto A até a carga Q, ela vale 1 metro. Uma outra maneira, uma maneira mais simples de a gente resolver esta questão. Bastava a gente pensar da seguinte maneira. Ora, nesse caso, nesse item B, a gente tem que o potencial elétrico, ele dobrou. E aqui a gente analisa o seguinte, ó, o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à distância. Se a distância aumenta, o potencial elétrico diminui. Como o potencial ele dobrou, certo? Significa, neste caso, certo? Como o potencial elétrico ele dobrou, significa que neste caso a distância, ao invés de aumentar, ela diminuiu. Então esse aumentou 2 vezes e esse diminuiu 2 vezes. Como a distância inicial é 2 metros, dividir 2 por 2 dá 1. É justamente o que a gente encontrou como resposta. Beleza? Isso daqui foi a nossa terceira questão.